E agora, na sequência, nós passamos a palavra para o diretor do Polo de Rio Bonito, o professor Charles da Fonseca Lucas. Charles, nos ouve? Boa noite a todos e a todas, novamente. É um prazer estar com todos nesta noite de quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Parabenizar a todos, né, que estão envolvidos direta e indiretamente na organização do primeiro ciclo de conferências do Polo Regional ABC10 de Rio Bonito, especialmente o Marcelo Novaes de Andrade, que é o nosso conferencista de hoje, que aceitou o convite, né, para palestrar, na realidade, fazer uma conferência, né, sobre os avanços do sindicalismo nas polícias do século XXI. Uma questão que permanece na ordem do dia, é extremamente pertinente, que se refere não só à organização sindical, mas ao associativismo, temas que são caros, né, para a discussão da sociologia, da ciência política e áreas afins. Então, desejo uma excelente palestra, uma excelente conferência a todos, né? Reitero os meus agradecimentos ao conferencista o Marcelo Novaes, agradeço o André Ceia, né, que fez a mediação junto, né, ao sindicato dos policiais rodoviários federais no estado do Rio de Janeiro. O Marcelo Novaes de Andrade é o presidente do SIMPRF, né, no estado do Rio de Janeiro, e, bem, participará hoje contribuindo significativamente para essa discussão. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria também de relembrar a nossa agenda de sempre, né? Acontecerá às quartas-feiras até o dia 16 de dezembro, temos ainda mais 5 conferências. Na próxima semana, dia 18, né, com o André Ceia, né, que também é policial rodoviário federal e atua como mediador pedagógico presencial no Polo Regional ABC10 de Rio Bonito, falará sobre policiamento orientado para o problema. Essa é a discussão, o tema principal. A quarta-feira seguinte, a 25, né, a palestra, no caso, a conferência será com o Marco da Costa, né, que é jornalista radicado em Nova York, nos Estados Unidos. Eu convidei para falar das eleições presidenciais nos Estados Unidos e os seus impactos no Brasil, dia 25 de novembro. No dia 2 de dezembro, nós receberemos, né, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Rio de Janeiro, Silvinei Vasquez, né, que vai falar também sobre polícia, né, integração entre as polícias. No dia 9 e no dia 16, nós vamos retomar a discussão sobre eleições. No dia 9, né, com o professor João, que vai tratar da Fundação Universidade Federal de Rondônia, vai falar sobre as eleições municipais, não, vai falar sobre as eleições presidenciais na Bolívia, e o impacto dessas eleições também no Brasil. E no dia 16, encerrando, né, que vai ser a 7ª e última conferência, nós vamos ter a honra de receber o professor Rodrigo Dolandelli, da Universidade Federal do Pará, que vai falar sobre partidos políticos e eleições municipais de 2020 no Brasil. Então, é muito importante vocês disponibilizarem o tempo, a organização de vocês para participarem, bem, além da conferência de hoje, das demais 5 conferências. Né? Todos os conferencistas aceitaram prontamente o convite, né? Como estão participando sem prolabore, como tem sido todos os nossos eventos, que são completamente gratuitos. Cabe o registro. Aproveito a oportunidade mais uma vez, então, para reiterar os nossos agradecimentos. É importante também registrar que nós estamos iniciando, que já temos, nesse momento, antes do início propriamente dito da conferência, ao menos 83 participantes somente na sala do Google Meet, né? Bem, o que significa dizer que também, né, nós temos os participantes que estão na transmissão simultânea que vai ocorrer na página do Polo no Facebook. Tá? Então, reitero os meus agradecimentos ao André Ceia
né, ao Marcelo, né, Novaes de Andrade, por ter aceito prontamente o convite. Muito obrigado. Eu acredito que vai ser uma discussão extremamente relevante e atual. Agradeço ao professor Luiz Maurício pela mediação, ao Marcelo Rodrigues Rolando Maia, que está fazendo a transmissão simultânea no Facebook. Tá? Uma ótima conferência a todos. Obrigado. Eu repasso a palavra ao professor Luiz Maurício. Muito bem. Então, mais uma vez, né, agradecemos ao Marcelo Novaes por ter aceito o convite, como o Charles já colocou, o diretor, e nós pedimos mais uma vez que, por favor, mantenham os áudios fechados e as câmeras também. Todo o ambiente que vocês estão, nesse momento, assistindo, acaba aparecendo, né, e esse evento será gravado. Então, isso também facilita, né, a conexão, tá? Como que vai ser a estrutura do nosso evento, né? A gente vai passar a palavra para o Marcelo, ele vai fazer toda a exposição relativa ao tema, tá? No máximo até às 20 horas, e depois a gente vai ter um tempo para poder, de alguma forma, interagir com ele através de perguntas. Então, já coloco, né, que todos aqueles que quiserem fazer reflexões ou perguntas ao longo da fala dele, que possam colocar no chat, tá? Que a gente vai estar aqui registrando para poder repassar para ele no momento da interação com os participantes, tá ok? Marcelo Novaes, meu caro, boa palestra, a palavra está contigo. Boa noite a todos e a todas aí presentes nesse ciclo de conferência do Polo Regional EC10 de Rio Bonito, né? Queria agradecer ao nosso diretor Charles Fonseca Lucas, né? O nosso articulador Luiz Maurício, e também o meu amigo, né, de trabalho também, o André Ceia, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre a questão do sindicalismo nas polícias no século XXI. É inegável, né, que, primeiro, até me apresentar um pouquinho, eu sou Marcelo Novaes de Andrade, policial rodoviário federal desde 1996. À época ainda nem policial, era patrulheiro rodoviário federal. A carreira ela experimentou alguns avanços ao longo do tempo, muito em função desse trabalho sindical, que hoje eu participo. Estou no sistema sindical como presidente do sindicato e ocupando outros cargos. Voltei agora a ser presidente há 10 anos. Tenho um pouco da experiência, conheço um pouco dentro do nosso estado da forma que está estabelecido a questão dos sindicatos dentro da Polícia Civil, da Polícia Militar. Na Polícia Militar, não me perdoe não, porque ela tem a vedação constitucional. Então, nós temos um sistema sindical muito recente, né? Ele só foi possibilitado ocorrer após a Constituição de 88, uma vez que até então era vedado aos servidores públicos, principalmente na área de segurança pública, a questão de se associar através de sindicatos. E eu passaria aqui um breve histórico até em relação à carreira da Polícia Rodoviária Federal, né, porque todos os avanços, tudo que veio até hoje nessa instituição, onde a gente tem datado de 1928 o seu início, onde era uma polícia que, de fato, ela não era polícia, né, eram patrulheiros, eram agentes de segurança nas rodovias, de canteiros de obra do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, ou seja, dentro do Ministério dos Transportes, que é uma coisa assim, uma seção dentro do Ministério do Transporte. E com uma luta, né, não muito organizada por conta de não existir, não ser possível a questão do sindicato, mas principalmente por associações de cunho nacional, como as próprias PMs também têm, os militares têm suas associações que são fortes, mas não são sindicatos, a gente conseguiu fazer muitos movimentos à época, antes da Constituição, até para efeito de emendas parlamentares,
emendas populares, no caso, para entrar no texto da Constituição e passar do Ministério, né, dos Transportes para o Ministério da Justiça, com a Constituição de 88. E, a partir daí, a Polícia Rodoviária Federal ela se tornou um órgão dentro do artigo 144 da Constituição, né? E mais à frente, com essa afirmação da polícia e a possibilidade, junto à Constituição, nós começamos a pensar, né, os policiais rodoviários federais, assim como todos os policiais civis, né, da União, a possibilidade de se organizar em sindicatos. Tanto é que o sindicato mais antigo aqui do estado do Rio é o da Polícia Civil, o Sindipol, né, que ele é de outubro de 88. Hoje o presidente é nosso colega, o Márcio Garcia, trabalhamos e atuamos junto em muitas demandas. O da PRF, inicialmente, nós fizemos uma forma diferente, que foi um sindicato nacional, onde tinham delegacias regionais, cada estado era uma delegacia regional, que em 92 nós mudamos essa formatação, mantendo também como delegacias, como sindicatos estaduais e uma federação em Brasília. Em 92 fizemos essa mudança. A Polícia Federal, ela em 90, ela cria não só a federação, como os sindicatos, né? A federação, que inclusive o vice-presidente é o Luiz Carlos, o colega aqui do Rio de Janeiro, o sindicato aqui, o Gladson, grande amigo também, participa de várias lutas nossas, e dessa forma foi constituído, né, os sindicatos. E com base nisso, a gente tem uma busca constante em relação a criar situação melhor, mas não só em relação a nós, policiais, operadores do direito, mas inclusive quanto ao órgão. Porque diferente do sistema sindical tradicional, né, o chamado chão de fábrica, né, onde você tem um empresário que ele, do seu trabalho ele tem um lucro, a gente é diferente, a gente não tem a polícia parar, os órgãos públicos parar, o governo não necessariamente vai deixar de arrecadar, porque ele arrecada através de imposto. E a gente tem uma responsabilidade muito maior com as pessoas, né, os transeuntes, no caso nós, policiais rodoviários federais, em nossas rodovias, a questão de acidentes. Isso a gente tem que ter muita responsabilidade, ou seja, o nosso sistema sindical ele tem que pensar sempre na entidade propriamente dita, né, o sindicato, na condição da melhor condição para a categoria, mas também no órgão. A gente tem que pensar estrategicamente, passo a passo, no sentido de evolução. E em função, né, desse pensamento que ele tem que ser ordenado e a cada momento mais um passo, a gente conseguiu nessa questão da Constituição, que foi antes da elaboração do sindicato, mas logo em 90 nós tivemos o reconhecimento pelo Ministério da Justiça como incluído, né, no rol dos órgãos, entidades do Ministério da Justiça, consolidando mais ainda a nossa instituição, em 90, com a Lei 8.098. Mais à frente, no decreto 655, em 95, nós tivemos as definições das nossas atribuições, ou seja, o órgão, ele não só foi existindo no Ministério da Justiça, mas tendo suas atribuições, sua atuação clara, né, o que você tem que fazer quanto à questão de patrulhamento, atendimento aos acidentes, a questão da segurança pública e, propriamente, a questão de perícia, que são vários desdobramentos da atividade do policial rodoviário federal. Logo, em 97, com o Código de Trânsito Brasileiro, nós entramos no Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, mais uma conquista. Nós temos que, cada vez mais, ter um órgão forte para a gente pleitear condições para poder melhorar a nossa condição.
E em 98 houve uma mudança para a gente muito importante, muito esperada e debatida e conseguida, que foi a questão de mudar a carreira. Antes era patrulheiro, passamos a ser policiais rodoviários federais. Dessa forma, nós estabelecemos, né, a questão de mesma condição de todos os outros órgãos de polícia, diferente de todas as outras, e até hoje isso aí foi pensado, e é muito importante, que é a instituição a única que tem carreira única, ou seja, a pessoa entra desde o seu início e pode transitar na carreira inteira. Eu entrei em 96, hoje eu estou no final da carreira, percorri toda ela sem nenhum prejuízo. Não existe, né, como nos casos dos militares, os praças e oficiais, como em Polícia Civil, Polícia Federal, delegado, agente, escrivão. Isso aí, para a gente, tem sido, dentro de muitos debates, uma situação diferente, porque nós estamos lá, todos podem almejar o final da carreira. E aí isso tudo faz parte de um trabalho de muita luta. Em 2006 foi reconhecida a questão da remuneração por subsídio, onde só agentes típicos do Estado eles teriam essa condição. Isso nos foi assegurado. Foi uma situação estratégica onde a gente pode perceber que a instituição ficou como uma carreira típica da União, não só a nossa Polícia Rodoviária Federal, mas a Polícia Federal, onde conseguimos, com isso, ter um status, muito embora sem nenhuma recomendação financeira, salário, condição, não. Mas por que então? Porque as coisas não se constroem no mesmo momento. Nenhuma luta, nenhuma batalha, né, em relação ao sistema sindical, ela tem que ser o imediatismo. Ela tem que ser um passo a passo, uma construção para, a partir de um segundo momento, você buscar uma melhoria. E assim foi, assim tem sido a nossa luta. Né? Mudamos a questão de estabelecer classes, né, onde inicialmente tínhamos classe de agente operacional, agente especial, agente inspetor, mas que logo foi mudado por conta de divergências dentro da própria categoria e equiparar com as outras carreiras de Estado. Dessa forma, nós estabelecemos em 2012 uma campanha, né, e aí a importância do sistema sindical. Em 2012 foi um ano que teve muita dificuldade, o cenário nacional, a questão de todas as carreiras de governo, todas as carreiras no âmbito federal estiveram praticamente em greve, e tínhamos um governo que falava que, olha, esse ano nada para ninguém. E aí, como é que a gente faz? A gente, enquanto sistema sindical, a gente vai aceitar, a gente vai ficar, né, esperando, aonde a gente lançou uma campanha, né, e nesse momento, com uma finalidade mais questão salarial mesmo, onde a gente queria, né, que o governo fizesse um reconhecimento em relação à nossa instituição, e, de fato, a gente teve mobilizações no Brasil inteiro. Friso aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente fez uma operação na ponte, né, que não foi uma operação padrão, mas atuamos fiscalizando sistematicamente, praticamente todos os veículos que passaram num período, acho que de 1h da tarde, era até 2 horas, mas que isso foi muito... Acabou que a gente até acelerou e liberou um pouco mais, mas criou até um constrangimento, uma situação ruim para a sociedade. Aí você tem que ter a questão da responsabilidade, né? Você não pode apenar o cidadão, o transeunte na sua rodovia, e a gente abriu, enfim... Mas teve repercussão, teve uma grita muito grande. A gente, inclusive, em relação ao sistema sindical, respondemos diversos processos e informações, né, solicitação de informação, Ministério Público, Estadual, Federal, justamente pela atuação que foi feita naquele momento e ainda com algumas recomendações de você não mais fazer. Não só a gente, no caso, o pessoal da Polícia Federal,
os colegas dos sindicatos também, né, da Polícia Federal, e isso culminou para a gente um acordo, né, que em relação à questão salarial baixo, pequeno, que não tinha tanta repercussão, foram 3 parcelas de 5%, onde já tinha uma defasagem salarial, os colegas da Polícia Federal não aceitaram, e aonde permaneceram por mais 2 anos de manifestações, só vindo no 3º ano a aceitar esse mesmo valor que a gente aceitou. Ou seja, se a gente, articulado, mobilizado, tendo todos os instrumentos legais na mão em relação ao sistema sindical, já é difícil. Eu imagino, né, eu tento imaginar como que fica sem você ter essa condição, né, essa situação de você não poder ser sindicalizado. E aqui, né, eu faço esse parênteses em relação aos próprios companheiros aí da Polícia Militar. E em função de vedação constitucional, eles são representados por associações, muitas das vezes até associação de mulheres, esposas, associações de reservistas, porque o próprio policial militar, ele em atividade, ele é vedado e pode gerar grandes problemas. Agora, na reforma da Previdência, nós tínhamos um grupo, né, porque quando a reforma da Previdência, 2016, ela veio para poder, né, organizar a questão previdenciária, agentes policiais rodoviários, policiais como um todo, a gente tem uma situação bem específica, porque a gente não tem, né, embora o STF já falou, né, já em julgados fala que nós temos todas as responsabilidades, tais quais os militares, como os PMs, questão de greve, somos proibidos a fazer greve, não podemos, né, em hipótese alguma, fazer manifestação dentro do nosso trabalho que implique operação padrão, operação tartaruga, nada nesse sentido, ou seja, chegou um momento em que a gente foi tolhido até nos nossos direitos de se manifestar, mas que em 2016, quando o governo Temer foi apresentada a reforma da Previdência, todos os policiais foram, junto a todos os funcionários públicos, né, que todos são importantes, não vou falar que os policiais são mais ou menos importantes, acho que todos os nossos funcionários públicos, servidores públicos são importantes, porque é quem move a máquina, né, desse governo, né, o país é movido por servidores, ela não é um ente figurado, é um ente que existe, né? Somos nós lá, atendentes no INSS, na Caixa, enfim, em todos os órgãos públicos. E no caso, mas as polícias, elas têm algumas peculiaridades. Nós tínhamos uma aposentadoria como se diz, por atividade de risco, onde tinha 30 anos somente e ponto, não tinha idade mínima, tinha uma condição boa, muito embora a gente sabia que essa situação ela é em função da nossa atividade, se fazia muito necessária. Mas o governo não entendeu dessa forma, apresentou uma proposta que nos colocava igual a todos os servidores, todos, qualquer servidor, e com essa articulação, não só dos sindicatos, e aí trazendo todos que pudessem participar, foi criada a UPB, União dos Policiais do Brasil, né? Porque qual foi a estratégia? De buscar todos, e até os policiais militares, as guardas municipais, as guardas civis, mesmo os que não tenham sindicato, mas que tenham associações, mas que poderiam contribuir de alguma maneira, quer seja no empenho, na mobilização, a hora de fazer um movimento, quer seja no Estado, quer seja em Brasília, tem o poder de pressão junto ao Congresso, né? Isso aí é uma das ações mais iminentes do sistema sindical. A gente tem toda a questão jurídica, tanto individual como coletiva, mas o sindicalismo
dentro das polícias, ela tem que trabalhar muito, mas muito, muito, muito dentro do Congresso Nacional, que é lá onde se discute as leis, é onde todos os caminhos estão sendo trilhados. E, nesse sentido, foi criado a questão da União dos Policiais do Brasil, onde fizemos uma atuação, acho que exemplar, fizemos diversos cartazes, banners, outdoor, botamos informações na rádio falando contra, denunciando essa reforma da forma que tinha sido feita. E isso incidiu junto ao governo de ter que aceitar, né, de ter que acreditar um pouco nos servidores públicos, e pelo menos na questão dos policiais, porque conseguimos ter algumas vitórias ao longo da construção da PEC, né, na época o relator Arthur Maia cedeu em alguns pontos, outros não. Tivemos uma mobilização em Brasília, onde teve inclusive quebra-quebra, coisa que a gente normalmente não quer, repudia até de certa forma, mas é sabido que todos nós, trabalhadores, nós também temos sentimentos, temos vontade, temos raiva em certo momento, e isso foi aflorado pela forma como o governo nos tratava. E, de fato, quando teve esse grande movimento em Brasília, onde a gente conseguiu colocar muita gente de todas as instituições, sem nenhuma distinção, delegado, coronel, sargento, o pessoal das guardas municipais aqui do Rio de Janeiro tem atuação firme, Macaé, a gente conseguiu levar mais de 15 mil policiais, né, de forma lato sensu, para Brasília, para fazer uma pressão junto ao governo, onde cedeu em alguns pontos. Com a questão, né, da intervenção militar, acabou que a reforma foi travada, não pôde passar. Reforma essa que tornou, né, acontecer no governo do atual governo Jair Bolsonaro. Da mesma forma, tivemos toda aquela mobilização, agora com texto até, de certa forma, um pouco mais branda, porque o mesmo texto que foi terminado na época do governo Temer foi praticamente o que foi apresentado, mas mesmo assim tivemos muitas perdas, nós policiais, e com base nisso nós fizemos um estudo, né, e aí é uma das ações, digamos, do sistema sindical. Nós contratamos a FGV para fazer um estudo em relação à expectativa de vida, principalmente na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal e Polícia Civil de Brasília, porque não adianta você argumentar com os parlamentares de forma do que eu acho, não. A FGV é uma empresa séria, que tem seus profissionais, fizeram um estudo, fizeram um trabalho, e com base nisso, essa reforma está pesada. A expectativa de vida que se chega dentro do nosso órgão, né, na média, digamos assim, está em torno de 56 anos. A idade mínima, 55. Como isso? Um ano que a pessoa pode gozar de aposentadoria. Enfim, tivemos algum avanço em relação a ser um pouco menor do que a população como um todo, sim, mas esses avanços eles são mentirosos, são falsos, porque a nossa população, os nossos policiais, de uma forma geral, não é policial rodoviário federal, não é, eu acho que até dentre os órgãos, a gente tem hoje um problema muito sério, principalmente em relação a suicídio. É um tema que a gente tem trabalhado, tem tentado trabalhar, questão de atuação de psicólogo para poder entender, tentar buscar um ponto de equilíbrio. E isso joga, lógico, essa média, né, mas não sendo leviano em falar em números, né, como mortes, mas todos são importantes. E a gente sabe que essa reforma ficou muito pesada, mas mesmo assim tivemos alguns avanços, a questão numa transição que só Deus sabe a fórmula que para ninguém atendeu,
Fato é que a maioria dos colegas que entraram novos nas polícias estão pegando aí mais 5, 7, 8 anos. Em função disso, já teve pelo menos 2 ou 3 casos de colegas que se suicidaram. Estava 1 ano para aposentar e pegou mais 7. E aí, o que acontece? O sistema sindical ele tem que buscar, né, novas formas de atuação. Nós, enquanto essa derrota, a reforma da Previdência, que de certa forma foi uma derrota para a gente, e naquele momento muitos entraram em desespero, muitos questionaram, muitos acharam que estava muito ruim, mas tem outras possibilidades, né? Aí vai justamente a questão de estar sempre buscando alternativas, pensando. Porque nesse momento, né, no cenário atual, nós temos diversas reformas que estão por vir. E se não tivermos um sistema sindical coeso, se não tivermos pessoas imbuídas no espírito de tentar buscar as melhorias para as categorias, pode ter certeza, nós seremos atropelados. E nós, pessoal da segurança pública, a maioria aí que acho que está trabalhando com a gente aí, ouvindo, né, a minha fala, minha humilde fala, nosso bate-papo aqui, eu quero dizer que a própria reforma administrativa, estamos brigando, estamos buscando alternativas, porque nós entendemos que a segurança pública ela tem que ser tal qual foi tratado lá atrás com os militares, onde destinaram a eles um capítulo específico na Constituição, onde lá eles podem delimitar todas as suas ações, os seus direitos, seus deveres. E hoje o militar, né, ele não se reconhece enquanto servidor público, ele é militar. A segurança pública, a gente tem feito esse debate, a gente tem feito essa busca por esse momento, porque vai ser a condição para a gente restabelecer algumas conquistas, né, que foram perdidas ao longo desses últimos anos, e também buscar outras, porque da forma que hoje se encontra, né, no arcabouço jurídico, na nossa Constituição Federal, a questão da segurança pública, nós estamos totalmente fragilizados. Nós temos uma atividade totalmente salubre, com grande dificuldade de atuação, né? Nós temos todo um Código Penal arcaico, que vai sempre contrário aos policiais. Nós temos um enfrentamento sempre, é latente, né? Ou seja, o policial, e aí o policial é lato sensu, tá, gente? Todos, o colega da Guarda Municipal, policial civil, policial militar, todos saem das suas casas para ir trabalhar e sabe lá se volta, né? Quantos problemas, às vezes até com o próprio operador do trânsito ali, faz uma multa de um estacionamento, aí o cidadão que já está estressado, já tem sua carga tributária, já tem seus problemas, agride, enfim, atropela. E isso é um risco para todos nós. Então, essa discussão ela está sendo feita com base no sistema sindical, né? E é muito importante para os próximos passos, né, na reforma administrativa. Teremos reformas também tributária, sindical, que também podem impactar e muito para nós, operadores do direito. Então, assim, penso que ainda o sistema sindical, né, a forma de organização e sistema sindical é o que possibilita a gente ter um mínimo de enfrentamento ou de debate, né? Porque o nosso enfrentamento, como eu falei um pouquinho lá atrás, não é aquele enfrentamento do patrão, né, de onde você vai fazer pressão, vai fazer piquete, vai fechar uma fábrica. Isso pouco, ou muito pouco adianta na nossa atividade. Mas, justamente, a gente tem que buscar interagir, né? Por exemplo, nessa reforma administrativa, nós já temos algumas questões que nos interessam em relação à segurança pública, já temos alguns debates já antecipados, tanto
com relação à nossa a constituição das carreiras, né, junto a vários sindicatos, as federações, principalmente a FENAPEF, FENAPRF, Cobrapol, FENEM, né, que é uma entidade dos oficiais da Polícia Militar, e que já tem trabalhado, desenvolvido algumas ações justamente para a gente poder tentar resgatar a segurança pública, tentar criar para a gente um capítulo onde a gente tenha garantido os nossos direitos e nos assegurado condições que possam melhorar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. A questão do sindicato, né, e não só o nosso aqui da PRF, mas todos, né, que pese, nós temos várias lutas, digamos, salariais, né, aí no caso, no trabalho mais interno, a questão jurídica de ações individuais, ações coletivas, né, o colega muitas das vezes se mete aí numa troca de tiro, baleia alguém, precisa de uma assistência jurídica e nós, sindicato, temos que prover. Não vai ter da União, advogado da União não vai fazer esse tipo de trabalho, não faz. Isso são ações que os sindicatos, e aqui no Rio eu posso falar que todos os nossos existentes, eles têm essa atuação bem forte, né? Questão de equipamentos, de vez em quando é um lote de coletes que está vencido, a gente tem que entrar com ação, porque muitas das vezes os órgãos, já aconteceu, se não me falha, na Polícia Civil, na PRF isso aconteceu, não foi preciso demandar judicialmente, mas um ofício, uma cobrança, não, vai ter uma verba complementar agora para comprar os coletes, a título emergencial, é um absurdo, né, o operador não ter a mínima condição para trabalhar. E várias outras frentes que a gente sempre briga, né, assim, normalmente a questão do aumento de efetivo, aumento de salário, qualidade de vida, né, não só dentro do espaço laborativo, mas na sua saúde fora ali também, por isso a questão da sua necessidade de descanso, de folga, não ser convocado de forma extraordinária, isso tudo são ações dos sindicatos. A gente tem, né, assim, acompanhado mais esse sindicato da Polícia Civil, da Polícia Federal, mas também temos algumas importantes sindicatos das guardas municipais, Guarda do Rio de Janeiro. Em Macaé também tem um sindicato atuante, já fizemos algumas reuniões em Macaé em relação a isso. E aí, assim, acredito que para a gente, enquanto trabalhadores, operadores do direito, operadores da segurança pública, a gente tem que estar orbitando em torno de um sindicato. De repente, a questão das guardas municipais, por serem menores, né, a questão de você, de repente, não ter a condição, né, de pôr um município pequeno, mas criar um polo, porque o sindicato, a fração mínima é um município, mas pode ser agregado de um espaço. Né? Tem a experiência aqui no Rio de Janeiro com o Leste, que são 11 ou 13 municípios, né, em relação aos prefeitos para decidir algumas ações, mas também poderemos criar nessa situação, junto às guardas municipais, né, sindicatos agregando 4, 5 municípios para ter peso, ter coesão, para poder brigar também, ou buscar, né, suas melhorias. A gente sabe, e aí não tem como, né, fugir, que a gente tem um cenário atual que não é muito bom, né? Nós temos aí a questão da Covid, inclusive hoje eu estou aqui, eu ia fazer até uma apresentação mais elaborada, desculpa até por essa questão de só estar falando, mas eu estou com Covid. Lá no sindicato nós tivemos um surto lá, tem 4 pessoas afastadas, hoje fizemos toda a sanitização, está todo mundo dentro de casa, e aí eu peço a todos lá que
se recuperem, está todo mundo bem acompanhando, tem 4 pessoas infectadas, entre eles eu que estou falando, mas é importante, é bacana a gente ter essa experiência, essa troca, né? Mas a gente sabe que a Covid, ela está, né, de certa forma, está gerando um problema muito grande para o país, na questão não só financeira, mas todo esse caos, né, essa situação de desemprego. Enfim, para a gente, enquanto sistema sindical, a gente não pode ser leviano de achar que vamos resolver o nosso problema. A gente faz parte de uma sociedade. E um dos enfrentamentos do sindicato, quando a nossa instituição, não só a nossa, a PF também, a Polícia Civil, ela começou a questão do Covid, a gente não parou em momento algum. Tiveram problemas com o governo do Estado, querendo fechar barreiras no Estado, a gente não, tem que continuar livre circulação. Acho que Rio Bonito teve esse problema, teve a atuação da PRF, a desobstruindo via aí, enfim, próximo a Rio Bonito. Isso são situações que demandou do nosso efetivo estar 24 horas, 7 dias por semana, não parou em momento algum. E estamos atuando, né, aí internamente, provendo material. Quando a administração não conseguiu fazer aquisição de material, nós fizemos, compramos álcool gel, máscara, para poder prover o nosso policial em equipamentos obrigatórios, né? Acho que todas as instituições fizeram. E essa é a atuação, amigos. O sistema sindical, né, no caso aí, esse recorte que eu quero fazer muito particular dentro da Polícia Rodoviária Federal, mas trazendo um pouco para esse cenário do Rio de Janeiro, e um pouquinho em Brasília, a questão de negociações, é o que está posto, entendeu? Queria dizer que são muitos os desafios, né? É um sistema jovem, com mais ou menos 30 anos, 32 anos, e que a gente está se reinventando a cada dia. Somos bem diferentes, o sistema sindical, principalmente os policiais, porque temos que agir com muita responsabilidade, temos os mesmos problemas, quer seja em relação a eleições, brigas internas, discussões no sentido, né, de besteiras, muitas das vezes, que não deixa ter uma coesão à categoria, mas se é ruim com o sindicato, seria muito pior sem eles, pode ter certeza, porque a atuação ela é sempre pautada, nós temos resultados. A maioria dos colegas que puderem apresentar ou quiserem passar para a gente aí, solicitação de informação, tem um imenso prazer, pode passar até pelo CEA, que é o contato nosso aqui nesse polo, para poder esclarecer um pouco mais a nossa atuação, mas digo que nós temos muitos desafios, né? Hoje, a questão, além dessa questão toda salarial, enfim, temos uma reforma, a questão de Constituição, né? Como já falei, a questão de lei geral das polícias da União. Nós temos um sistema, né, de segurança que ele perpassa um período arcaico, né? Acho que nós temos um debate, eu não sei até se alguém vai falar sobre, mas é sabido que, né, nós temos um dos piores índices de visualização, ai meu Deus, fugiu a palavra aqui, os inquéritos não chegam ao final, não há condenação, ou seja, nós temos pífios 4%, 5% de solução dos inquéritos, dos problemas que chegam junto à Polícia Civil. Isso tem que ser, não só a Polícia Civil, a Polícia Federal também, isso tem que ser estudado, está no Congresso, tem uma comissão hoje falando sobre o ciclo completo, sobre uma análise muito mais abrangente de um sistema de segurança pública muito mais eficaz. Isso não pode ser para ontem, para amanhã, não, tem que ser para hoje, ou não, deveria ter sido para ontem. E isso é todo esse debate que a gente vai fazer, que a gente está trabalhando.
no sentido de melhorar, não só para os agentes, né, no caso nós, operadores da segurança, mas para toda a sociedade. Porque eu, enquanto cidadão, quando tenho meu carro roubado, quando sofro um acidente, eu preciso passar por horas dentro de uma delegacia para colher um papel e aquele papel vai ficar parado lá. Se o meu carro for roubado, muito provavelmente, se eu não correr atrás, buscar informações, tentar eu mesmo correr, eu não acredito que alguma instituição vai me ligar, o carro foi recuperado, mas porque o sistema é falho. A Polícia Rodoviária Federal tem até buscado algumas ferramentas diferentes, tem tido uma atuação nesse sentido de recuperar veículos, enfim, fazer prisões nacionais em função de sistemas, né, inteligentes, mas ainda são passos muito pequenos que tem que ter uma discussão muito mais aprofundada para que a gente possa ter uma segurança pública, né, uma sociedade que tenha uma segurança pública de fato entregue para ela, uma segurança de qualidade, né, o que nós merecemos. E aí são esses debates que estão passando, né, junto ao sistema sindical e que também, não só no sindical, né, mas está dentro aí do nosso país, que são pertinentes nesse momento. Mas aí eu acho que eu queria agradecer, né, esse espaço aí que eu falei, aí não sei se está bom, está quase chegando, né, às 8 horas. Acho que tem o Céia, botou algumas perguntas aí, não sei se passou direto, eu estava vendo no chat ali, mas se alguém quiser fazer, a gente pode trocar uma bola aí, tá bom? Obrigado, eu queria agradecer muito a oportunidade da gente, para a gente, enquanto sistema sindical e da PRF, é um prazer estar com vocês falando sobre um assunto que para a gente é muito caro, é muito importante, tá bom? E no mais, só agradecer aí a oportunidade aí que os coordenadores aí, o Luiz Maurício, o Charles e o nosso amigo André Sé me oportunizou nesta data. Marcelo, nós que agradecemos. Temos aqui uma série de reflexões e perguntas que eu vou estar passando aí para você poder ir aí desenvolvendo, mas antes de entrar nessa questão das perguntas, eu queria dizer que muitos alunos, mediadores que estão aí acompanhando, desejando para você saúde, né? Parabenizo você, né, pelo seu compromisso em manter aquilo que você se comprometeu e vir aqui falar, né? Dividir, né? Vejam aí, a gente tem 100 participantes, muitos são alunos, né? E profissionais da área da segurança pública, né? Dominantemente. Então, isso é muito bacana da sua parte, tá? Parabéns. E como o diretor Charles colocou, né, sem nenhum tipo de prolabore, né, então a gente faz mesmo, usando aí, né, a terminologia da segurança pública, por amor, né? Sim, com certeza. Por amor. É isso aí. Então é isso. Então vamos lá. Eu separei aqui algumas questões, já que você citou aí o André Ceia, que foi justamente aquele que fez a mediação para poder trazer você para participar do ciclo de conferências, né? Ele tem uma pergunta aqui interessante, porque aí depois, na sequência, eu vou trazer aqui outras de outros colegas, porque segue na mesma linha de raciocínio, tá? Eu também tenho alguns questionamentos assim para colocar para você dentro do que você falou, que eu achei muito interessante, principalmente a questão psicológica, mas eu vou primeiro começar com esse bloco aqui, porque eu separei para poder te ajudar e ir balizando aí o seu pensamento, tá? Então é o seguinte, o André faz uma pergunta que eu acho que é até bem interessante, num sentido até mesmo pedagógico, né? Para que as pessoas possam entender melhor essa questão da profissionalização dos sindicatos, né? Porque a gente tem inúmeras categorias aqui, a gente tem policiais rodoviários federais, tem policiais militares, civis e uma grande quantidade de alunos guardas municipais. Tá? Então, esses profissionais também querem ouvir. Inclusive, alguns colocaram aqui essas questões. Tá? Então, o André pergunta o seguinte, olha só. Como as instituições de segurança civis podem caminhar rumo à profissionalização dos seus sindicatos? Como isso se deu na PRF?
houve alguma consultoria especializada ou aprendizado com categorias cujos sindicatos são mais profissionais? Ficou clara a pergunta ou quer que eu repita? Não, Luiz, está claro. Beleza. Na sequência, quando você responder, e aí eu vou colocar mais duas que são de colegas que estão nessa mesma linha de raciocínio, tá? Ok. Inicialmente, né, agradeço a pergunta aí do nosso colega Céia. O nosso sistema sindical, como eu falei, ele é muito jovem, ele tem 32 anos, 30 anos, 32, né? E o que acontece? Carece muito de profissionalização. Ainda não está a ponto de ser profissional. O que acontece? A gente teve uma virada, né, nosso sistema sindical, Polícia Rodoviária Federal, o pessoal também da Polícia Federal, que a gente acompanha, e a própria Polícia Civil, e a Polícia Civil tinha uma celeuma, uma guerra entre dois sindicatos, acabou que o Sindipol conseguiu a carta junto ao Ministério do Trabalho e, a partir de então, tem desempenhado uma atividade de excelência, porque até então o outro, que era o reconhecido, não trabalhava, não fazia efetivo trabalho, ou seja, era complicado. E, no nosso caso, a gente, há 10 anos atrás, a gente decidiu entrar no sistema sindical, no nosso grupo, aí à vontade, são pessoas, né? E, a partir dali, a gente conseguiu, até junto à federação, que é o órgão máximo, a gente conseguiu fazer uma mudança também numa eleição logo subsequente, de 1 ano e meio à frente, aonde, pela nossa federação, a gente começou a desenvolver diversos cursos para aperfeiçoar a atuação do sistema sindical. Isso aí é muito importante, né? No sistema sindical, nós temos que estar o tempo inteiro voltado a estar aperfeiçoando. Fizemos cursos lá no Senado e na Câmara em relação ao processo legislativo, com operadores do direito que estão lá tramitando, com regimentalistas, para você poder saber o que você está falando, como conversar com o parlamentar, a questão de oratória, vários cursos em relação a planejamento estratégico, junto a vários órgãos que a gente tem aproximação, e aí o que acontece com isso? Naturalmente, o caminhar vai ficando mais fácil. Os sindicatos vão começando a ter uma junção, as ideias vão ficando mais coesas, porque todos estão sabendo o que estão fazendo naquele local, né? Mas isso aí não é nada profissional, até porque eu, enquanto presidente, eu concorro à minha escala, eu trabalho no meu plantão. Quando eu tenho que viajar a Brasília, como eu fiz a semana passada, fiquei uma semana em Brasília também em doação, porque eu estava de férias. 10 dias das minhas férias eu dei, dos 10 dias de férias, 5 eu dei em doação lá para Brasília, e se eu estivesse de plantão, eu depois teria que compensar esse plantão que eu perco, porque eu não tenho abono por conta de estar em atividade sindical. Assim tem sido. Nós até tentamos uma licença classista à época, conseguimos, mas tivemos o veto da presidente, à época, a Dilma, ela vetou, dizendo que ia ser um absurdo de pessoas que utilizariam, né, essa licença, mas era 2 por cada sindicato no Brasil. Enfim, não era nada absurdo, mas enfim. Aí o que acontece? O profissionalismo é difícil. A gente tenta buscar. Acredito que a gente tem conseguido chegar num bom caminho, mas para ser profissional ainda tem que melhorar muito. Mas está indo. E em relação às guardas municipais, o caminho é trilhar. É muito importante. Aí, né, a gente também pode fazer parte. Eu, inclusive, fui dentro de um experimento aí da Central Pública, que é uma central, vamos dizer assim, sindical, onde congrega somente servidores públicos. Eu fui presidente aqui no Rio no início, mas o trabalho não decolou. Até hoje está muito parado, e a gente estava com esse projeto para desenvolver, junto às associações de alguns servidores dos serviços públicos, para
converter e transformar em sindicato e fazer essa atuação também buscando apoio e parceria para as guardas municipais, quer seja na criação, né, de um polo de 4, 5 municípios para ter um sindicato forte, atuante, né, nas guardas municipais, mas que, de fato, o sistema sindical ele tem que existir, que é com base nele que você vai garantir o direito do seu operador, você vai dar mais condição do seu operador desenvolver sua ação. Aqui no Rio, agora, semana, a gente tinha uma convocação extra, aí, uma coisa meio complicada, porque a gente tem um IFR, que é a questão financeira, você recebe um valor para trabalhar 12 horas, e já queriam convocar a pessoa sem receber, somente botando em banco de horas. Aí a gente tem que entrar e falar, não, opa, existe uma situação que você tem que pagar o repouso remunerado, você só vai botar o agente na rua se pagar ele. E é isso aí, como você está falando, o IFR é equivalente ao RAS. Só que para você fazer o IFR, você tem que ter um termo lá que você é voluntário para qualquer convocação. Eu entendo uma convocação esporádica, uma situação, uma catástrofe, caiu uma ponte, teve um desastre, aí você precisa convocar 10, 20, 30 pessoas, é uma coisa bem... ela não é ordinária, mas uma operação planejada, não, você tem que pagar o servidor. E aí, a partir de uma intervenção do sindicato, muitas das vezes não precisa entrar com ação nem nada, mais uma conversa, né, de chegar à administração, isso está errado. Se vocês fizerem dessa forma, a gente vai notificar, a gente vai entrar com ação, vai cobrar esses valores, porque é devido ao policial. Ele não pode trabalhar de graça. E aí, reverteram tudo isso, foi tudo cancelado para essa semana. Quer dizer, é uma atuação simples, mas que te dá uma segurança para o seu público, para o seu efetivo, que você sabe que o sindicato está atuando em prol do benefício, do bem-estar daquele policial. Muito bem. Já que a gente falou, né, sobre a Guarda Municipal, e aí você endossou, né, o que eu tinha mencionado no início, e só fazendo aí um adendo, né, na nossa fala, não na sua, é claro, porque eu falei sobre as polícias em geral, as guardas municipais, mas lembrando que quando a gente fala desse conjunto de polícias, os policiais penais, tá? A colega fez ali, né, corrigindo, né, no chat, então os policiais penais, sejam federais ou estaduais, porque também precisam ser representados e estão dentro da mesma luta, pensando a ideia de questão de segurança pública, tá? Então vamos lá, Marcelo. O nosso amigo Fábio, né? Sobre a questão relacionada à Guarda Municipal de Niterói. Ele disse o seguinte, em Niterói, o sindicato foi criado, porém, a burocracia para o convênio com a prefeitura para iniciar a contribuição é enorme e conta com uma má vontade de membros da administração da própria Guarda Municipal de Niterói. Tá? Então, o Fábio também tem uma outra questão, aí você pode aí refletir sobre o que ele falou primeiramente, que não é uma pergunta, ele está aí trazendo o que ele está vivenciando, porque ele ele trabalha, né, na Guarda Municipal de Niterói. Estamos fazendo um trabalho de conscientização com os guardas de Niterói, para que atentem para o fato de que o sindicato não é apenas para conquistas financeiras, mas também para melhores condições de trabalho que influi diretamente na qualidade de vida. Então, isso é interessante, porque aí, emendando nessa questão, Marcelo, aí já é uma questão minha, porque você falou ali na questão psicológica, eu acho que isso é fundamental, que você pudesse explorar as atribuições do sindicato, porque o desconhecimento, e aí a gente pode pensar o sindicalismo de uma forma geral, não só pensando em segurança pública, né? Porque o sindicalismo ele oferece qualidade de vida para o trabalhador de uma forma ampla, independente da categoria, né? Então, se você pudesse explorar isso, seria bem interessante, né? Essas várias atribuições que o sindicato tem, além daquelas conhecidas, assistência jurídica, muitos até a questão funerária, tem uma série de coisas aí que eu acho que seria interessante colocar, tá bom? Então, essa situação,
concordo aí com o Fábio, a gente tem um problema sério, e não é só, no caso, em Niterói, não. Recentemente, né, no governo Bolsonaro, a contribuição sindical, né, ou melhor, a contribuição associativa. A gente nunca teve contribuição sindical. Aquele dia de trabalho que é descontado compulsoriamente nunca existiu para os servidores públicos, no caso dos policiais, e o Sindicato do Rio, o Sindicato da PRF, como um todo, nunca recebeu. A gente vive única e exclusivamente da contribuição do policial, aquele que se associa, assina a sua ficha, autoriza o desconto. E tem uma rubrica essa que até então era preservada, não tinha margem, não era nada, entrava naquelas rubricas dentro do contra-cheque que não sofria nada. Com o Paulo Guedes, ele conseguiu fazer primeiro disse que não ia mais ter esse desconto, lógico, um absurdo desse, entramos com demanda judicial, o governo civil lá, acho que foi até uma decisão no STF, e foi de contra, né, essa posição aí do Ministério da Economia, restabeleceu a rubrica, só que a rubrica ela ficou de uma forma mais fragilizada, porque ela está compondo aquela margem consignatória de 30%. Ou seja, se o policial e nosso PRF ele contrai um empréstimo, quer seja por qual motivo, e que extrapola a margem dos 30%, ele automaticamente é desfiliado do sindicato, sem a vontade dele e sem a ciência do sindicato. E aí, mês a mês, a gente tem que ficar olhando o cadastro, vendo, buscando essa informação com o associado, para buscar uma forma dele se inscrever, quer seja pagando via boleto, transferência bancária, para ele não perder essa assistência do sindicato. Porque, como foi dito, a questão de recomposição salarial, aumento de efetivo, isso aí são as brigas clássicas, né, dentro de um sistema sindical. Mas, no nosso caso, assistência jurídica, tanto individual como coletiva, diversas ações, até a época que os militares, quando, acho que no governo Fernando Henrique, os 28%, 3,17%, que são montantes hoje que beiram em torno de 200, 300 mil reais, são ganhos coletivos, são ações coletivas que a gente logrou êxito, e que só uma ação dessa pagaria toda a contribuição de, 20, 30 anos que o colega efetivamente teve com o sindicato, ou seja, por si só, ela já é superavitária. A questão de sempre a busca por equipamento, melhores condições, né, não deixar que o material esteja vencido, muitas das vezes capacitação em dia de folga. Aí hoje se tem todo um sistema de você ter essas horas em banco de horas, antigamente não tinha. Você, se fosse fazer um curso de tiro, um dia de treinamento lá de tiro, você passava o dia inteiro, era mais que obrigação, porque o policial tem que estar sempre treinado, e a nossa instituição até prima, pelo menos uma, às vezes 2 vezes por ano, nós temos um curso. Isso tudo é briga de sindicato, é briga com a instituição para fazer incutir na cabeça que a folga do policial é de suma importância. Mesmo esse IFR, como eu falei, essa convocação, mesmo que paga, a gente teve uma atuação, a gente até aceitou, porque bem ou mal é um ganho, né, que no contra-cheque lá do servidor, mas a gente sabe que a gente está precarizando a atuação do servidor, porque a folga dele é para ele estar descansando, ele está no lazer com a família. Nós temos, nosso sindicato, nós temos uma sedezinha campestre em Guapimirim, modesta, mas bem honesta, bem bonitinha, bem bacana, o policial está lá, tem um custo lá irrisório, e pode botar quantas pessoas quiserem lá, enfim, a gente faz diversos eventos, festas, temos jogos, tanto nacional como Sul, Sudeste, Centro-Oeste, justamente para buscar essa integração, tentar oxigenar o trabalho, a cabeça do policial, porque quando a gente vive somente da atividade, né, acho que os colegas aí, policiais militares, policiais civis, federais, rodoviários, guardas,
municipais de toda a ordem, nossos policiais penais, aqui salvo também o Gutenberg, grande amigo, no Rio de Janeiro. Todos, se não saírem um pouquinho, né, dessa esfera que é a segurança pública, a pessoa panca, a pessoa vai pirar, porque não tem como, você tem que oxigenar. E aí vai até a questão da experiência, quando a gente já teve, né, quando eu falei também na PRF, que é a carreira única, você segue toda ela, eu tenho muita satisfação em dizer que eu já fiz parte da administração. Eu já, com mais 2 colegas, chefei a ponte. E muito naquele momento a gente via que o chefiar não é só comandar, né, determinar, botar em escala, trabalhar, mas a gente fazia futebol, fazia churrasco, fazia paintball, kart, atividades lúdicas, que tem até a ver com o trabalho, né? De paintball você está treinando adentramento, você está fazendo algumas ações que vão impactar no seu dia a dia, mas justamente para você sair daquela esfera de estresse do seu trabalho, para justamente ter uma melhor condição psicológica, de cabeça. Enquanto presidente do sindicato, lá em 2010, eu instituí a questão do psicólogo dentro do sindicato para atendimento. Os nossos aposentados precisam do laudo de porte de arma. Então, assim, são várias as ações e desdobramentos que são infinitos. Assim, o problema é você ter a capacidade financeira, que aí você demanda, né, botar escritório de advocacia, você ter psicólogo, você ter um sítio, você ter... são situações que encarecem a sua despesa, né, operacional, fica alta. E acaba que você acaba tendo que fazer restrições. Mas, assim, dentro do possível, a atuação do sistema sindical ela não é só essa briga, eterna briga de salário e condição, mas tem que ser muito mais, tem que ser, se reinventar a cada dia, tem que melhorar, tem que fazer com que, buscar integrar os policiais, buscar trazê-los para o seu lado, para ajudar, né, a construir cada vez mais uma carreira sólida, mas com policiais e pessoas boas, com cabeça boa. Porque hoje a gente tem essa preocupação muito grande em relação ao sistema sindical. A gente teve um dissabor, um rapaz até da minha turma que se suicidou, jogou da ponte, né, onde eu trabalho. Tive o desprazer de assumir meu plantão 6 horas da manhã e ter a identidade do meu amigo, o cara que entrou na polícia comigo, se suicidou lá da ponte em Niterói. E isso é muito caro, porque mesmo você achando, não, você já vive num momento de estresse, um ambiente de estresse, e aí essa carga é muito pesada, aí você tem que trabalhar, você tem que fazer ações, até com a própria administração, para poder identificar, ter pessoas que têm um olho clínico, que possa buscar pessoas que estão com um comportamento um pouco diferente do normal, para poder trazer ele, amigo, vem cá, vamos conversar. Colegas novos que chegam, eu já tenho um pouquinho de experiência, né? Começa naquele gás todo, fazendo, acontecendo, meu irmão, senta aqui do ladinho aqui, não quero te ensinar não, você já veio da academia, você é super polícia, sabe tudo, mas deixa eu bater um papinho aqui contigo, para poder tentar buscar, né, equalizar a pessoa. Tipo, a cabeça tem que estar boa, tem que ter muita calma, né? A polícia, né, a atividade policial, ela por si só, ela tem sua, como é que se diz, tem toda uma autoridade, uma aura em volta, né? Mas que você tem que saber e tem que buscar trazer essa pessoa, esse agente, para uma realidade, para pensar, para que a gente possa ter sempre pessoas boas, com cabeça boa, para poder, não, na hora de uma decisão, que a decisão é segundo, ela conseguir fazer essa mensuração de forma cirúrgica, né? Bem tranquila e sempre a favor da legalidade, da perfeição. Marcelo, tem mais algumas perguntas aqui. Se por acaso você já estiver cansado, quiser encerrar, por favor, tá? Fica à vontade aí, hein? Não tem problema não. Vamos lá, então. Então, Átila Nunes.
essa falta de sindicato, para nós policiais militares, que somos vedados a ter, falta assistência jurídica, falta fiscalização dos nossos materiais de trabalho, ou seja, falta tudo, né? Aí eu vou continuar, porque ainda dentro desse pensamento da questão sindicalismo e a questão do profissional de segurança pública militar, né? O Paulo Teixeira, como militar ser sindicalizado se nossa fonte primária do direito administrativo não permite? O próprio Paulo, tá? Infelizmente, ainda é utopia pensar em sindicalismo para as forças de segurança que sejam 100% voltadas ao bem-estar do agente. Ele foge um pouco do raciocínio, mas como é o mesmo personagem, eu coloquei a pergunta junto aí no bloco, tá? Então, Luiz, é um absurdo. Eu, sinceridade, essa questão, lógico, a vedação constitucional, não há que se falar em poder ter, né, um sistema sindical para os policiais militares, infelizmente, porque com base nisso é o que acontecem os absurdos, né, vira e mexe, tem um aí denunciando, aí blogueiro famoso, né, colega policial militar que se lança em blogs justamente meio que pedindo socorro, né, enfim, por conta de arbitrariedades que são cometidas, não muitas, né, não sei, também não sei lá das polícias militares, mas fato é que se tivesse todas as garantias, né, onde você, enquanto representante sindical, tendo seus direitos assegurados de poder postular contra uma autoridade, postular contra, né, uma decisão absurda, isso te salvaguardaria em várias ações, várias situações de colegas que são compelidos, e muitas das vezes, a atuarem de forma errada, né, ou mesmo por simples besteiras. Muitas vezes a pessoa passou mal, faltou, tem prisão administrativa. Isso é um absurdo. Como é que pode, nos dias de hoje, qualquer coisa o cara vai estar preso? Como é que é isso, gente? E as condições mesmo, armamento, colete, viatura. Hoje até nós temos uma condição bem melhor do que já vimos aí, a PM empurrando seus camburões, suas viaturas com porta amarrada por arame. Enfim, isso tudo aí já foi muito visto e falado em filmes, inclusive. Não, assim, é chovendo molhado, mas muito disso, acredito, tem a ver pela falta dessa representação. Eu lembro que na reforma da Previdência tinha um colega, era subtenente, esqueci o nome dele, me fale aqui, perdoe o esquecimento do nome, que ele estava como líder lá do movimento SOS-PM. Na época da reforma da Previdência também, ele estava junto com a gente em movimentos. Cara, apareceu um dia lá numa mobilização que a gente fez em frente à LERJ, no dia seguinte ele foi preso. Ele, enquanto cidadão, ele não pode denunciar as condições dele, as más condições que ele tem. Então, isso aí, assim, eu, sinceridade, assim como o STF falou que nós somos análogos, né, aos militares, nós não podemos fazer greve. Na época, o ministro lá baixou um documento lá absurdo, até hoje vigente, falando que na PRF também, que seria todo mundo preso, que ia fazer acontecer. São situações, mas eu tenho a legitimidade, eu posso propor ação. A gente revê muito ato da administração, e não é só local do Estado aqui, não, do departamento. Virou mexeu, agora vai ter um processo aí de transferências, né, nacional, o Cisnar, e muitos sindicatos entendem que estão errados, vai demandar judicialmente, vai travar o pleito até ser discutido. Isso é uma forma de você ter os representantes da categoria defendendo o interesse dos seus. Porque quando, né, infelizmente, aí falo infelizmente porque, como o Teixeira passou aí, de fato a gente tem a vedação legal, não tem como. Mas por ter essa vedação e não ter os policiais militares, é que eles sofrem
diariamente esses absurdos. Bom, eu acho que, assim, infelizmente, eu lamento, porque teria que ser teria que ser revisto isso, porque aí sim, teríamos colegas em melhores condições do que tem hoje na Polícia Militar. Sem sombra de dúvida, né? Teve alguns colegas que colocou aqui que, sobre essa questão da impossibilidade, né, do sindicalismo para o militar, a questão das associações, né? O que é um espaço interessante que permite algum tipo de assessoria, né? Mas é diferente da questão do sindicalismo, né? E outra coisa, muitos não se sentem representados. Eu dou um exemplo, aqui tem vários colegas aqui que são policiais militares, vão lembrar da Associação de Cabos e Soldados, que é uma dessas associações, né? Por exemplo, que os policiais militares têm. É lógico que você tem uma possibilidade ali da vinculação desses profissionais a essas associações, algum tipo de benefício ali, porque ali tem, né, assistência odontológica, tem lá alguns tipos de atividades que são fornecidas, mas é diferente dessa questão. Mas aí é aquilo, a gente esbarra na questão jurídica e na impossibilidade. Então, realmente, é uma situação complexa. E aí tem uma pergunta aqui interessante de um colega, que, assim, eu achei a pergunta diferente, né? Ele fala o seguinte, né, o Robson, será que a criação de um sindicato único para a segurança pública, né, não seria uma forma de encontrar uma solução conjunta aos interesses comuns? Eu achei a pergunta interessante. A gente sabe que tem aí, são várias categorias, né, mas eu acho que, de repente, você poderia aí falar alguma coisa, né? Então, nessa situação aí do sindicato único, é instigante a pergunta. O que acontece é que cada carreira ela tem sua peculiaridade, né? Assim, e a questão do sindicato, ele visa a representação e até mesmo a substituição do sindicalizado. Eu, enquanto presidente do sindicato, eu não preciso da assinatura do policial para entrar com uma demanda judicial. Eu, no máximo, preciso de uma assembleia que ratifique, se for uma coisa emergencial, ou que me autorize a entrar com ação. Mas é uma assembleia, não é um policial. Uma associação tem que cada pessoa assinar. No caso, uma situação ampla nesse sentido, ficaria muito difícil por conta da peculiaridade de cada carreira. O mais próximo a isso que a gente conseguiu chegar foi até o nosso amigo aí, o André Séries, está com a camisa ali da UPB, que é a União dos Policiais do Brasil. Isso aí foi um esforço em função da reforma da Previdência, como já tinha falado antes, que a gente congregou todas as sindicatos, associações, toda a forma organizada que tinha em relação a agentes de segurança pública para convergir nessa união, nessa associação. Ela não tem CNPJ, ela não foi constituída, né, assim, legalmente falando, mas houve um resultado muito bom, porque aqui no Rio a gente conseguia fazer as reuniões e fizemos no Sindicato da Polícia Federal, na Venezuela, no centro do Rio, e congregava diversos colegas, mais de 20, 30 policiais, operadores da segurança pública, num ambiente onde todos os assuntos tratados eram, lógicos, que afetavam a todos, né? Que seria, a princípio, naquele momento, a reforma da Previdência, algumas condições, alguns pontos que fossem, vamos dizer assim, convergentes. Mas numa situação de um sindicato, é uma situação muito mais ampla, por conta até da peculiaridade, principalmente em relação às carreiras e como seria operacionalizado, entendeu? Porque se já dentro de uma carreira, de uma categoria, né, o órgão, no caso, Polícia Rodoviária Federal, já temos diversos problemas, diversas brigas, diversos puxa daqui, puxa de lá, né? Assim, eu não sou eu sou
como se eu posso dizer, eu não sou uma pessoa que todo mundo converge comigo, não, é quebra-quebra, é na hora de uma assembleia, discussão, é bater de frente, no Zap a gente briga, discute os grupos, dentro de uma categoria que nós temos em torno de 1.200 associados, que dirá aí, no universo, sei lá de quantos operadores, 100 mil, 150, não sei, seria algo assim, meio que bem utópico, não que a ideia fosse ruim, muito pelo contrário, mas a nossa visão foi essa UPB, num sentido um pouquinho mais à frente, a gente chegou até a pensar da UPB virar uma confederação dos policiais do Brasil. Que aí, dentro conforme a CLT estabelece, você teria os sindicatos, aí qualquer um das suas bases, você tem as federações referentes àqueles sindicatos, e as federações ingressariam numa confederação dos policiais do Brasil, como confederação para você tratar as questões macro, e você tem uma confederação no cenário, no arcabouço jurídico, ela tem a possibilidade de entrar até com a DIN, ou seja, você teria uma entidade mais musculosa, mais fortalecida, isso seria viável. Muito embora essa discussão parou com a reforma da Previdência. Quem sabe mais à frente pode ser buscar esse tipo de entendimento, que não é ruim, não. Porque quanto mais a gente conseguir fortalecer, e não só fortalecer os já existentes, mas também buscar para criar nas nossas guardas municipais, e quiçá um dia também alterar essa Constituição e possibilitar aos nossos companheiros policiais militares, valorosos policiais militares, que, de certa forma, sofrem por não ter uma assistência nesse sentido de procuração, combater alguns desmandos em relação à sua atuação. Marcelo, são 20h28, faltam 2 minutos para a gente poder fechar. Não vou repassar mais nenhuma pergunta, mas eu tenho certeza que os colegas aqui gostaram bastante da apresentação, do trabalho, da discussão. O chat aqui, ele fomentou bastante debate, O André foi uma pessoa também que está aqui ativamente participando aqui, discutindo, conversando, então foi muito bacana. O pessoal gostou bastante, Mais uma vez, eu reitero o agradecimento e a sua disponibilidade em cumprir com o compromisso, mesmo diante da questão aí da Covid, Melhoras para você, espero que sejam sintomas bem leves, diante dessa questão está sendo, Está vendo aí que você está firme e forte, 1h30 de fala, então o pulmão está ativo, Graças a Deus. E aí, eu estou passando a palavra para o Charles, que é diretor do Polo, para poder fazer as considerações finais. Mais uma vez, obrigado aí pela colaboração, tá bom, Marcelo? Prazer conhecê-lo, Marcelo Novaes. Charles. Reiterar os meus agradecimentos ao Marcelo Novaes Andrade pela excelente palestra. Desejar o pronto restabelecimento da sua saúde. Eu conversei com o André Ceia antes da conferência, ele havia me informado sobre a questão da sua saúde, mas eu desejo o pronto restabelecimento da sua saúde de todos os sindicalistas, todos que foram afetados direta e indiretamente pela Covid-19, que se recuperem o mais rápido, o mais breve possível, com saúde. Agradecer mais uma vez, então, pela conferência. O Polo está à disposição, Marcelo, para você retornar futuramente em modo presencial ou de forma remota, para dar continuidade. Certamente, as questões que foram levantadas aqui, elas poderão ser aprofundadas futuramente, por meio dessa temática e temas e temáticas afins. Acredito que as contribuições que foram deixadas, certamente também provocarão outras reflexões e justificam, do meu ponto de vista, indiscutivelmente a importância da representação sindical das categorias profissionais, neste caso aqui, especialmente das categorias profissionais
as instituições de segurança pública, né? Isso independentemente de ser por um viés neo-institucionalista ou institucionalista, mas a importância tanto do associativismo quanto da representação, da deliberação, que são vieses importantes, né, do ponto de vista democrático, na representação, deliberação e a participação, principalmente num contexto de comprometimento, né, dos direitos trabalhistas, né, por meio da flexibilização e que se até da desregulamentação de leis trabalhistas, né. Então, é muito importante a representação para garantir a dignidade do profissional e a saúde também dos profissionais dessas categorias profissionais. Aproveitando a oportunidade, só gostaria de lembrar que hoje, né, abriu as inscrições que vão até o dia 13, de 11 a 13 de novembro, para a isenção de taxa e inscrição no sistema de cotas, inclusão dos arquivos de documentação comprobatória do sistema, o concurso de vestibular para ingresso nos cursos de graduação ofertados pelo consórcio CEDERJ. Lembrando que as inscrições para o concurso propriamente dito começam hoje, dia 11, e terminam no dia 26 de novembro, pela internet para os demais candidatos. Então, quem tiver interesse, entra no site, lá no sítio da Fundação CCERJ, visita, tem uma matéria publicada, e o Polo Regional ABC10 Rio Bonito está ofertando neste concurso agora 13 vagas para o curso de Tecnologia em Segurança Pública e Social. Eu gostaria de contar com a colaboração de vocês na divulgação desta oportunidade para cursar uma graduação em uma instituição pública de ensino superior, ofertado pela UF, né? E, ao mesmo tempo, reafirmarmos, né, o nosso compromisso com a educação pública gratuita e de qualidade. Okay? Na próxima semana, dia 18 de novembro de 2020, sempre às quartas-feiras, né, até o dia 16 de dezembro, mas na próxima quarta-feira, dia 18 de novembro, nós vamos ter, né, como conferencista o professor, também agente da Polícia Rodoviária Federal, André Gustavo Gomes Sei. Então, conto, né, com o retorno de vocês para assistirem à próxima conferência na quarta-feira, dia 18 de novembro, às 19 horas, por meio do Google Meet, né, e também da página do Polo no Facebook. Cabe registrar, né, que nós atingimos, né, eu fui obrigado, lamentavelmente, a negar, até porque não havia mais a possibilidade, né, de aceitar, né, mais participantes. Chegamos, né, a 100 participantes, na capacidade máxima no Meet, e no Facebook ao menos 12, 13 participantes. Então, nós identificamos o registro ao menos, né, 113 participantes. Tá? Parabenizar, né, o Marcelo Novaes, tá? Agradecer mais uma vez pela excelente conferência. Desejo mais uma vez o pronto restabelecimento da sua saúde. Muito obrigado, tá, Marcelo? Eu passo a agradecer ao André, pela mediação, Luiz Maurício pela mediação, o Marcelo Maia, né, que é professor no Polo, foi quem garantiu a transmissão simultânea, né, da conferência na página do Polo no Facebook, a professora Leomar, né, que está, né, responsável pela mediação lá na página do Polo no Facebook, está fazendo todo o acompanhamento, e toda a equipe do Polo Regional ABC10 Rio Bonito participou direto e indiretamente, todos que participaram, que prestigiaram o evento, né, estudantes, profissionais de outros polos regionais UAB. Muito obrigado a todos. Tá? Muito obrigado. Professor Luiz Maurício, por favor. Muito bem. Tenho certeza que foi extremamente proveitoso para todos, né? Aqueles que não conseguiram assinar a lista, né, que ainda estão aí participando conosco, pode colocar o nome aqui que eu estou anotando aqui, porque a lista de presença já fechou, tá? Porque ela já atingiu o limite das pessoas que estavam participando. Isso, Rafael. Pode colocar aqui que eu estou aqui registrando, ok? Então, nós damos por encerrado, né, o nosso evento. Agradeço mais uma vez ao Marcelo pela disponibilidade.
melhoras, né? Espero que você rapidamente, né, saia desse quadro aí viral, né? E lembrando, como o Charles falou, que a gente vai continuar aí por mais algumas quarta-feiras o ciclo de conferências e com eventos direcionados, inclusive, à área da segurança pública. Na semana que vem, nós temos o evento do nosso amigo André Ceia, que é mediador do Polo. É isso. Estamos encerrando aí a nossa atividade. Obrigado pela participação. Um abraço.